Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte da aula sobre frações. E agora nós vamos ver as frações na reta numérica. Como que a gente pode associar a fração, o número que ela representa, a um ponto na reta, tá certo? Acompanhe. As frações também podem ser representadas na reta numérica, correspondendo a pontos dentro de um intervalo de dois números. Veja então. Eu tenho aqui, pessoal, uma questão, um exemplo, que a gente possa entender esta ideia, tá certo? Na reta numérica, o que foi que eu fiz? Eu posicionei dois números, A e B, tá certo? E eu quero descobrir que frações eles representam. Diz assim: as frações representadas pelas letras A e B na reta numérica desenhada abaixo são, respectivamente, iguais a. Bom, como que eu vou trabalhar com vocês essa ideia de divisão da reta? Bom, gente, o que eu estou vendo aqui? Na reta numérica, né, o zero é o nosso ponto de partida. À direita, eu vou ter os numerais que são positivos, tá? Vou anotar aqui essa informação. E à esquerda, eu vou ter os numerais que são negativos. De números, eu estou vendo aqui o zero, né, no centro, e à sua direita, o número A, que é uma fração, e o número 1, tá? E aqui eu estou vendo à sua esquerda o número B, que é uma fração, e o menos 1, que é um número negativo, tá? Por esse motivo, eu sei que o A é um número positivo, tá certo? E o B, como ele está à esquerda do zero, ele vai ser um número negativo. Agora, como que eu vou descobrir quem são esses números? Primeira coisa, você vai observar em quantos espaços eu dividi um intervalo que vai de 0 até 1. Observe comigo aqui, olha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu dividi em 4 porções. Portanto, o denominador vai ser igual a 4. Tá certo? A mesma coisa vamos ver aqui, né? Entre o 0 e o menos 1, eu dividi 1, 2, 3 e 4. Portanto, aqui também eu vou ter uma fração que o denominador vai ser igual a 4, tá? Para o A e para o B. Aí, pessoal, eu vou contar agora os espaços. Do 0 até chegar no A. Eu tenho 1, 2, 3. Ou seja, o A que está aqui é o terceiro de 4. Ou seja, o A é igual a 3 quartos. Vamos ver agora o B. O B, como eu estou contando, né, a partir do 0, eu não posso contar a partir do 1, tá certo? O B, então, quem é? Ele é o meu primeiro espaço após o 0, tá certo? Que está à sua esquerda. Portanto, aqui em cima eu vou escrever o numeral 1. Agora, pessoal, como ele está à esquerda, ele tem que ter o número que ele é negativo. Portanto, o B equivale ao número menos 1 quarto, pois ele está do lado negativo da reta, tá? Só mostrando aqui para vocês. E aqui positivo. Beleza? Aí, pessoal, a dica. Observe com quantos espaços eu dividi um intervalo entre os dois números. Aí você conta. Isso vai ser o seu denominador. E a posição do ponto, contando, né, a partir do 0, vai ser o seu numerador. Lembrando que aqui no caso negativos eu conto a próximo do 0 e não mais distante. Tá certo? Porque se você contasse a partir do menos 1, aqui seria 3, que seria, então, errado. Tá ok, gente? Então, aqui o item correto, o A é 3 quartos e o B, menos 1 quarto. Letra B seria o gabarito dessa questão. Adiante, tá, gente? Vamos ver agora, né, uma revisão bem rápida sobre como fazer algumas operações básicas com frações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? No caso da soma e da subtração, eu vou ter dois casos iniciais. Quando os denominadores são iguais, como é que eu faço?
Basta eu repetir o denominador, tá? Numa só fração, aqui no caso é 5, e na soma eu somo os numeradores. Então eu vou ter 2 mais 1, 3, e repete o 5 denominador. No caso aqui eles são iguais. Aqui, pessoal, da mesma forma, na subtração em que os denominadores são iguais. Nesse caso aqui, eu vou escrever, né? Todo sobre 8, porque ele está repetido, e vou escrever a subtração, né? Dos numeradores. 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Fica sobre 8. Mas nós sabemos que em uma dada fração, se for possível você simplificá-la, né? Você simplifica encontrando um equivalente que seja irredutível. No caso aqui, então, eu posso dividir ambos por 2, que eu vou encontrar, então, 1/4. Tá certo? Ah, mas é diferente do denominador. Deu, mas observe que eu fiz uma simplificação. Encontrei uma fração que é equivalente a essa, como vimos anteriormente. Agora, pessoal, no segundo caso, o que acontece? Eu tenho aqui uma soma de 3 frações. Poderia ser só 2, mas eu tenho 3. Em que elas têm denominadores diferentes, tá certo? Nesse caso aqui, eu preciso tirar o MC de 2, de 4 e de 8. Como todos eles são múltiplos de 2, o maior de todos aqui é o 8. Então, o 8 é um múltiplo comum a todos eles, tá? Mas se não, você poderia fazer aquele esqueminha, né, da fatoração, como a gente viu anteriormente. Aí eu vou escrever assim, isso vai ser igual. Vou colocar todos eles sobre 8, tá? Aí acompanhe comigo como que eu vou fazer esse processo. Vejamos. Eu começo. Este 8 aqui eu vou dividir por todos esses denominadores aqui iniciais. 8 dividido por 2 dá 4. Aí eu pego 4 e multiplico pelo numerador que tem aqui, que é 1. Mais 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 2 vezes o numerador 3. Mais, por fim, 8 dividido por 8 dá 1. Vai ficar mais 1 vezes 5. Aí eu continuo. 4 vezes 1 dá 4. Mais 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 5 dá 5. Todo sobre 8. E por fim eu faço 4 mais 6, 10, com mais 5 dá 15. Fica então 15 oitavos. Tá, pessoal? Essa aqui seria a resposta final. Observe que agora eu tenho só um denominador, né? Que era o mínimo múltiplo comum deles 3, que no caso aqui era o 8. Mesma coisa eu faço quando eu tiver uma subtração, tá? No caso aqui, o MMC, né? De 5 e de 3, como eles não têm múltiplos comuns, né? Ambos são ímpares, eu multiplico. 5 vezes 3 dá 15. Portanto, o MMC deles é 15. Aí eu vou escrever, isso vai ser igual um denominador só igual a 15. Aí eu faço 15 dividido por 5 dá 3. Aí eu faço 3 vezes 7, que é o que eu tenho aqui. Menos 15 dividido por 3 dá 5. Vezes o 2 que eu tinha aqui. Observe que eu repeti o sinal que eu tinha no meio, tá? Igual 3 vezes 7, 21. Menos 5 vezes 2, 10. Sobre 15. Aí eu faço 21 menos 10 dá 11. E repete o denominador 15. Ok, pessoal? Para fechar, vamos ver os casos, né, da multiplicação e da divisão. Nesses dois casos, pessoal, eu opero, tá, com algumas regras bem simples. No caso da multiplicação, só vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ficando assim. 3 vezes 1 sobre 8 vezes 7. 3 vezes 1 é igual a 3. E 8 vezes 7, 56.
Bom, gente, 5 mais 6 dá 11, né? Então não é múltiplo de 3. Nesse caso aqui, ela já está irredutível. Então, paro aqui. Agora, quando eu tenho, pessoal, uma divisão de frações, a regra é esta. Você repete a primeira, que no caso aqui é o 7 quartos, e você multiplica, tá? Por quem? Pelo inverso da segunda fração. Quem é o inverso? O 5 sobe e o 7 desce. Então vai ficar 5 sobre 7, tá bom? Aí agora você resolve a multiplicação como fizemos antes. Vou fazer direto, tá? 7 vezes 5 dá 35. E 4 vezes 7 dá 28. Bom, 35, pessoal, e 28 são múltiplos de 7. Então eu posso simplificar por 7, numerador e denominador. 35 por 7 dá 5 e 28 por 7 dá 4. Ou seja, essa divisão aqui resultou em 5 quartos. Tá bom? Tá? Deu para relembrar, pessoal, um pouquinho como é que são feitas essas operações. Aí agora nós vamos responder duas questões que vão envolver um pouco do que vimos até aqui, das operações com frações. Vejamos. O exemplo número 6 fala o seguinte. Maurício fez um suco misto de laranja e acerola. Ele pegou duas frutas, né, duas polpas e misturou. Ele misturou metade de um copo de suco de acerola. Ou seja, de acerola, tá? Ele usou a metade. Como é que eu escrevo metade? É 1 sobre 2, tá? Só para a gente lembrar que isso aqui é metade, que é o meio, não é isso? Aí, continuando. E o mesmo copo, né, com 1/3 do mesmo copo, ele usou o suco de laranja. Então, ele pegou a laranja e encheu 1/3 do copo, tá? Bom, como ele vai, pessoal, misturar, ele vai, no caso, somar as duas porções. Aí ele pergunta, calcule a fração que falta para ter o copo cheio. Primeiramente, eu vou somar as frações que eu tenho aqui, né? Que, no caso, seria 1/2 mais 1/3. Aí, pessoal, lembrando, né? 2 e 3 não são múltiplos, ou seja, o MMC deles dois, né? De 2 e 3, basta multiplicar, que é igual a 6. Aí, como são denominadores diferentes, eu vou escrever sobre um único denominador comum, que é o 6, né? E vou fazer 2 dividido por, ou melhor, 6 dividido por 2, 3 vezes o 1 que tinha lá em cima, mais 6 dividido por 3, 2 vezes o 1 que tinha lá em cima. Isso vai ser igual 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 1 dá 2, sobre o denominador 6. 3 mais 2, pessoal, dá 5. E aqui embaixo repete o 6. Ou seja, eu tenho 5/6 do copo com o suco misto. Aí ele pergunta, calcule a fração que falta para ter o copo cheio. Pense o seguinte, o meu copo, tá, é como isso aqui. Eu peguei, né, e dividi ele em 6 partes iguais. Aí eu vou encher aqui, né, eles. Duas dessas partes, perdão, eu coloquei, né, 3 dessas partes foi de acerola, tá? E 2 dessas partes foi de laranja. Ah, mas como é que tu sabe disso, Nato? Olha só como é que eu descobri isso. Frações, pessoal, equivalentes, olha. 1/2 é a mesma coisa que 3 sobre 6. E 1/3 é a mesma coisa que 2 sobre 6. Aí ficou faltando isso aqui. Quanto que é isso aqui?
ficou faltando uma parte das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, falta um sexto. Ou seja, um sexto é o que falta. Para encher o copo. Tá bom? Aí lembrando para vocês, né? O meio é a mesma coisa que 3 de 6. E 1/3 é a mesma coisa que 2 de 6. Aqui eu multipliquei por 2 e aqui eu multipliquei por 3. Frações equivalentes, que foi o que eu encontrei aqui no meu MMC para poder fazer a soma e descobrir quanto que eu tinha, tá? Isso aqui é o que eu tinha. E isso aqui é o que falta, que no caso é 1/6 a resposta. Tá bom, gente? E vamos agora resolver o nosso último exemplo de hoje, trabalhando com operações de frações. Diz o seguinte: Fernando construiu sua casa em 3/7 de seu lote. Dias depois, plantou frutas em 1/3 do restante. Calcule a fração do terreno destinado a plantio de frutas. Bom, gente, vamos fazer aqui de novo um desenho, tá? Eu vou pegar aqui 7 quadradinhos. Por quê? 7. 3/7, né? Foi dividido em 7 partes, que eu usei 3 então. Então, vamos lá aqui anotar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fechar aqui eles. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7. Aí, pessoal, ele utilizou, vamos lá. 1, 2, 3. Ele usou aqui, então, seus 3/7 para fazer a casa, tá certo? O que foi que sobrou aqui? Vamos lá. O que sobrou, pessoal, foi 1, 2, 3, 4 sétimos. Sobrou 4/7. Aí ele falou aqui. Dias depois, plantou frutas em 1/3 do restante. Ou seja, sobrou 4/7. E eu vou usar 1/3 dele. Se eu vou usar 1/3, pessoal, eu vou escrever assim, olha. 1/3 de 4/7, que foi o que sobrou. Aqui ele vai fazer, né, o plantio das frutas. Pronto. Aí, quanto que ele vai plantar de fruta? Eu vou fazer uma operação. Esse de, pessoal, dá a ideia de multiplicação. Ou seja, eu vou multiplicar 1/3 vezes 4/7, que vai ser igual 4 vezes 1, né? Tanto faz a ordem, dá 4. E 3 vezes 7, 21. Ou seja, 4/21 foi a área para o plantio de frutas. E a questão está resolvida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí as ideias, que tenham relembrado algumas coisas que são essenciais e agora vamos pôr em prática em nossa segunda atividade, que revisa os saberes da avaliação diagnóstica. A atividade está em anexo, deixo para que vocês façam e que vocês entreguem de acordo com o prazo estabelecido. Obrigado e então até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal. Bons estudos!